Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief. Cumprimentar todos aqueles que nos acompanham em direto e quem nos acompanha também através da Bola TV. Comigo estão o João Salviano e o João Amaral para analisarmos o Grande Prémio de Baku, que terminou há mais ou menos uma hora. Nós estamos a gravar este debrief no domingo às 3 da tarde. E este Grande Prémio de Baku deu-nos uma nova líder do Campeonato de Construtores, que é liderado pela McLaren, ultrapassou a Red Bull e neste momento tem uma vantagem de 20 pontos face àquela que tem sido nos últimos meses e desde o ano passado líder incontestável do Campeonato de Construtores. Oscar Piastri venceu o Grande Prémio de Baku, Charles Leclerc ficou em segundo lugar, George Russell fechou o pódio com o terceiro lugar, muito graças, ou sobretudo graças ao incidente entre Carlos Sainz e George Russell na penúltima volta da corrida. Já lá vamos, porque João Amaral, já lá vamos, vamos começar precisamente por aí, quero eu dizer. João Amaral, começo por ti. Há muito que falar desta corrida, mas vamos para aquele momento que talvez tenha provocado uma espécie de anticlímax, porque nos deu um final de corrida em virtual safety car, que foi o toque entre Sérgio Pérez e Carlos Sainz. Há culpas a atribuir para ti naquele acidente? Olá Inês, olá João, olá a todos que nos acompanham, em direto ou diferido. Culpa no sentido, agora vou ser chato, no sentido jurídico do termo, não, acho que não. Não há ninguém que possa sair culpado e, portanto, responsabilizado, penalizado por isto. É um incidente de corrida. Dito isto, acho que é possível fazer uma análise objetiva do que se passou e dizer que há maior responsabilidade da parte de um do que do outro. E esse é aquele que se afasta do muro e que acaba por tocar no carro que está ao lado dele, que é o Carlos Sainz, para chamar as coisas pelos nomes, ou seja, é verdade que o Pérez não está ao lado dele, é verdade que não estão a disputar travagem, estão em reta, o João Salveiro vai dizer isso daqui a um bocadinho, porque eu estou um bocadinho a canibalizar a opinião dele, já a trocamos, mas é verdade, é indesmentível, indiscutível que o Carlos Sainz se afasta do muro para o centro da pista, numa zona em que ainda não está a defender posição. Eu sei que é isso que ele está a fazer, mas quer dizer, não lhe vai servir muito na travagem para a curva que é para a esquerda, e com isso toca no Pérez. Ou seja, voltamos àquele aspecto muito tradicional das corridas, que são dois objetos físicos no mesmo espaço que tendem a colidir. Pronto, foi o que aconteceu. Portanto, volto a resposta à tua pergunta. Incidente de corrida, sim. Portanto, sem culpabilização, sem responsabilização no sentido da penalização. Estamos um bocadinho fartos de penalizações. Agora, a responsabilidade maior para o Carlos Sainz do que para o Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez tem cometido muitos erros ao longo deste ano, mas faz hoje uma belíssima corrida e, portanto, não sei se voltaremos a falar dele, mas gostava de aproveitar Voltaremos esse sim. momento e dizer que ele faz uma boa corrida. Pronto, ok. Vamos só abordar primeiro este incidente, porque de facto marcou o final de corrida e baralhou ali a classificação, dando, por exemplo, um pódio ao Russell que estava bem longe de conseguir. João Salviano, já estão a circular vídeos de um momento a quente, e estes momentos devem ser sempre lidos a quente, de Sérgio Pérez a pedir satisfações fora do carro a Carlos Sainz quando o piloto espanhol ainda estava dentro do carro. De facto, tem ou não, na tua opinião, motivos para pedir essas satisfações? Antes de mais, cumprimentar quem nos segue em direto ou em diferido. Eu queria contextualizar o incidente, porque o incidente é um culminar de uma série de situações. A primeira situação é Sérgio Pérez, com o DRS, chega à curva 1, tenta ultrapassar o Charles Leclerc por fora, consegue meter o carro praticamente em todo à frente do Charles Leclerc. Na viragem, o Charles Leclerc estende a travagem ao máximo, alarga a trajetória, obriga o Pérez a ir largo para não bater e perder velocidade. Com isto, o Sainz passa o Sérgio Pérez a caminho da curva 2. Na curva 2, o Sainz mete-se por dentro, mete-se atrás do Charles Leclerc para tentar apanhar o condar do colega na saída da curva 2. O Pérez mete-se ao lado de Carlos Sainz e tem o eixo dianteiro à frente da última roda do Carlos Sainz. E é assim que eles entram na reta. A reta tem uma inclinação ligeira para a esquerda e o Sainz está encostado à linha branca junto ao muro. E o Pérez está por fora, onde obviamente muita gente diz, mas ele tinha lá muito espaço. Pois tinha. Mas aqui isto não é o parque de estacionamento de um hipermercado, em que se dá jeitinhos uns aos outros. Não, o Pérez está na sua trajetória a tentar recuperar a posição que perdeu para o Sainz. No momento em que o Sainz tenta chegar para acompanhar também a movimentação do próprio traçado,
chegar-se para a esquerda e continuar na esteira do Charles Leclerc para manter o condar do colega, o Pérez não tem hipótese sequer de reagir. Já tem o Sainz a tocar-lhe no pneu dianteiro, eles embrulham-se e o pneu traseiro desembrulham-se e vão parar o muro os dois. Eu acho que há uma responsabilidade maior do Carlos Sainz do que o Sérgio Pérez. É um incidente de corrida, porque estão os dois a disputar o mesmo espaço na pista. Não há nenhuma intenção deliberada de nenhum dos dois de bater e acabar com a corrida ali. Estão a lutar por um segundo lugar, não é por um terceiro, porque o Leclerc estava claramente em perda de ritmo, não tinha já pneus para aguentar a posição, e, portanto era uma questão de mais uma volta, e ainda faltavam 2 voltas depois disto. E o Sainz abre sem perceber que tem ali o Pérez mesmo encostado. E nestas coisas, há 2 coisas que me metem em confusão. Eu sei que isto é tudo muito rápido, acontece na fração de segundos, mas o Sainz tem que estar a olhar para o Pérez no espelho. É impossível. Ele tem que estar a controlá-lo porque ele sabe que o Pérez está lá. O Pérez não desapareceu. E depois há leis da física, que eu sei que se os pilotos as conhecessem e as interpretassem, isso perdia a piada, porque não havia acidentes. Mas eles parece que se esquecem que tem um carro que é um objeto físico ao lado e que quando se mexem, o outro carro não desaparece por artes mágicas. Mas nenhum piloto em disputa de posição tem que estar à espera que o outro gajo ceda quando estão em reta. Em reta não há trajetória, não é o racing line não se aplica numa reta, isto não é Scalextric, não é os carrinhos que vão ali na pista em linhas definidas. Portanto, tudo isto era evitável. Para mim foi um anticlímax a corrida a acabar assim, porque tínhamos ali uma grande luta em perspectiva entre os 3 pilotos, os 2 Ferraris e o Pérez. E depois o mais incompreensível para mim, sendo que eu acho que o Sainz é responsável, mas não acho que deva ser penalizado por isso, é a direção de corrida nem colocar a bandeira vermelha, de meter um virtual safety car. E deixa-me acrescentar que no final da corrida o George Russell criticou o tempo que demorou a sair uma decisão de virtual safety car. Sim, Ele não, que era o isso já primeiro tudo barato, já tudo barato. Que eles precisassem mais de 15 segundos para analisar a situação, ok. Analisando, acharem que o virtual safety car era a solução, é criminoso. Esta gente não está lá a fazer nada, tem que ser substituída rapidamente. Eu estava a dizer ao João, antes de começarmos, imaginem que o Piastri, na volta seguinte, em virtual safety car, a passar naquele ponto, apanhava um bocado de fibra de carbono sem querer, furava e na curva 3 ia em frente, não conseguia travar. E perdia a corrida. Porquê é que estávamos aqui a discutir esta hora? Isto é tudo doidos. Eu não entendo o amadorismo da FIA. Não entendo. Nem entendo o amadorismo da Fórmula 1 em permitir que isto seja possível. E em que as regras são todas uma incógnita, depende do dia, da hora, do momento. Até porque se uma situação daquelas fosse a meio de uma corrida, seria indiscutivelmente bandeira vermelha. Portanto, não há razão nenhuma para não aplicar quando faltam 2 voltas para o final da corrida. Os 2 carros estão parados no meio da pista, não estão fora da pista, ao lado, estão no meio. Há destroços por todo lado. Isto não se percebe. É aqui, para poupar tempo, para depois não terem que fazer uma volta atrás de safety car para acabar a corrida. O diretor de corrida pode dar por terminada a corrida naquele momento. Já se cumpriu mais do que a distância mínima e o suficiente para dar os pontos máximos. Então estava tudo decidido. Qual foi o objetivo disto? Isto é pura parvoíce. Não tem sentido nenhum. É de gente que não sabe o que está a fazer, nem tem capacidade de decisão para situações complicadas. E andamos nisto. Talvez alguns dos pilotos tenham pensado que tinha saído mesmo bandeira vermelha, ou pelo menos há uma razão estranha para alguns comportamentos no final da corrida. Como eu dizia há pouco, nós estamos a gravar este debrief no domingo à tarde. Neste momento há 4 pilotos a serem investigados por falharem procedimentos que devem ter em virtual safety car. Um deles é Max Verstappen, e se for penalizado, consoante o tipo de penalização que leve de 5 ou 10 segundos, pode alterar a sua classificação na grelha. Se tivermos resultado dessa investigação na próxima hora, daremos conta. A McLaren também está a ser investigada, mas penso que no caso da McLaren, a haver penalização, será uma multa à equipa por ter deixado o equipamento no pit lane durante a corrida, quando não o devia ter deixado. Voltamos agora a centrar a conversa na corrida em si, na luta por posições. Tivemos uma corrida, João Salviano, de luta pela liderança, quase do princípio ao fim, com posições invertidas. Primeiro Charles Leclerc na liderança, depois Oscar Piastri na liderança. O Piastri conquista a liderança da corrida à volta 20,
4 voltas depois de parar com pneus duros. Daí para a frente, o Leclerc conseguiu sempre manter-se colado e em zona de DRS a Oscar Piastri. Tentou algumas vezes ultrapassá-lo sem sucesso. No final da corrida, acabou sem pneus duros, os traseiros. A pergunta que te faço é: qual é a explicação, ou se tem explicação para esta dificuldade do Leclerc de pneus duros em ultrapassar o Oscar Piastri quando esteve sucessivamente, volta após volta, em zona de DRS do piloto australiano? Em primeiro lugar, eu acho que a Ferrari não teve dificuldade nenhuma com os pneus duros. O que há O é uma Leclerc diz que teve. ultrapassagem. Sabe, mas o Leclerc diz que teve com tudo. Se com macios, médios, eles quando não ganham está tudo errado. O que houve foi uma ultrapassagem fantástica do Piastri, a ganhar a primeira posição, a vir da Austrália e a travar no Irão, portanto, para lá do Mar Cáspio, e a passar o Leclerc no momento em que o Leclerc não contava, nem se defendeu. Porque de facto o Piastri atira-se de muito longe e é uma ultrapassagem fantástica, ao melhor nível do Daniel Ricciardo nos seus tempos áureos. E depois, obviamente, que o Piastri é inteligente na defesa, e se forem ver os onboards dele, ou se forem ver o onboard do Charles Leclerc, ainda é melhor, veem onde é que ele carregava a bateria e onde é que ele a gastava depois. E portanto isso invalidava qualquer hipótese ao Charles Leclerc de entrar na janela de DRS ideal para poder tentar uma ultrapassagem, que tinha que ser necessariamente abaixo das 4 décimas quando entrava na zona de DRS. O Leclerc, salvo erro, conseguiu isso uma ou duas vezes nas 30 voltas que teve atrás do... ou 30 não chegaram, mas uns 27 que teve atrás do Piastri. Porque o Piastri, o Leclerc fazia uso da bateria nas retas com o DRS, para tentar ao máximo ganhar velocidade logo no arranque, na saída da curva, para com o DRS tentar a ultrapassagem. O Piastri fazia ao contrário, que era na saída das curvas, usava a bateria e distanciava-se o suficiente do Leclerc para manter o intervalo. Portanto, a vitória do Piastri é fabulosa por tudo, mas sobretudo pela gestão de ritmo e a forma exímia como soube manter volta após volta a margem suficiente para o Charles Leclerc. Eu acho que em condições normais o Ferrari até era mais rápido que o McLaren. Não? Maybe. Agora fiz aqui um silêncio estranho. Não, é o silêncio de concordância. Sim, é mais ou menos isso. Eu estava a acabar de ver a corrida e a pensar que hoje é uma daquelas vitórias em que não ganhou o carro mais rápido. Temos tido algumas este ano, mas isso só é um crédito maior para o Piastri. De facto, ele faz, como o João estava a dizer, faz uma tarde fabulosa de resistência à pressão. E não é só resistência à pressão, é como o João também dizia, fazer tudo bem feito naquele nível de stress e de risco, não é? Ou seja, porque uma coisa é resistir 51 voltas sem lutar por posição, portanto fazer aquilo que eles chamam uma corrida sozinho. Outra coisa é fazer mais de metade dessa corrida, ou 2/3 dessa corrida, a pressionar um carro da frente ou a ser pressionado por 2 carros atrás, e isso é um crédito. O Gunther Steiner faz questão de dizer isso na entrevista. Enfim, é o teu segundo ano de Fórmula 1, ainda nem sequer o acabou. Com o nível, com a experiência que ele tem, conseguir fazer isto é um sinal extraordinário para este miúdo, e é sinal de que foi essa a sensação com que fiquei no fim da corrida. A Fórmula 1 está em boas mãos, não só do ponto de vista dos consagrados que ainda lá andam e que são sobredotados, já falaremos deles, mas também desta nova geração que nos ofereceu a melhor corrida do ano, para mim. E só acrescentar uma coisa que tem a sua piada, porque isto foi o inverso de Monza, não é? Exato. Há um bocadinho de payback, sim. Que é quem se apanhou com ar limpo, conseguiu, mesmo não sendo o melhor carro, conseguiu manter a margem e trazer a vitória para casa. Quem se apanhou em ar sujo, ao contrário, saiu prejudicado, e foi isso que aconteceu ao Leclerc, que andou aquelas voltas todas atrás do Piastri e depois chegou ao fim, já não tinha pneus para aguentar o segundo lugar sequer, mas teve a sorte entre aspas de ter havido o incidente entre o Pérez e o Sainz que lhe garantiu esse segundo lugar final, porque caso contrário eu duvido que o Leclerc acabasse em segundo lugar, se calhar até fora do pódio. Como eu fazia referência há pouco, João Amaral, o Charles Leclerc dizia no final da corrida que não andou bem com os duros e que a equipa, disse inclusivamente que a equipa não trabalhou suficientemente bem os duros na sessão de treinos livres. Parece-te uma desculpa esfarrapada de alguém que foi surpreendido por um piloto que, como dizias, ainda agora está no segundo ano de Fórmula 1, ou um erro de palmatório da equipa, quando estávamos claramente a falar de uma corrida em que era previsível que os duros seriam muito importantes?
Com franqueza, parece-me uma resposta rápida de uma pessoa que está frustrada porque sabe que tinha carro para ganhar a corrida, e tinha. E é a quarta pole position consecutiva que ele faz nesta pista e vitórias ainda zero. Admito que isso seja frustrante para ele, não devemos diminuir primeiro o ótimo fim de semana que ele fez, aliás o terceiro fim de semana consecutivo que a Ferrari e o Charles Leclerc em particular têm boas corridas, como o Salviano acabou de dizer, isto não é só vingança por Monza, é vingança por Monza e Zandvoort, quer dizer, há aqui 2 corridas inteiras em que o Ferrari e o Leclerc ganharam ao Piastri, de todos, por terem feito melhor gestão do ar limpo e, portanto, dos pneus. Algum dia isto tinha que virar e virou. Hoje, custa mais quando é por uma vitória do que por um segundo lugar, como foi Zandvoort. Aconteceu há 15 dias, aconteceu o contrário em Monza. Acho que o Leclerc dá ali uma resposta que pode ser verdadeira, não estou a dizer que seja mentira, mas acho que é um bocadinho rápido demais a dizer não trabalhámos bem os duros. Ele tinha melhor carro, ele porventura na defesa da posição foi, desculpa a minha expressão, mas um bocadinho anjinho. O Piastri depois mostrou, quando estava a defender-se do Leclerc, que conseguia ser mais agressivo, sem ultrapassar o limite da agressividade, ou seja, foi tudo muito justo, mas o Piastri foi bastante mais incisivo e assertivo na forma como defendeu o espaço em pista do que o Leclerc. Acredito que o Leclerc tenha sido surpreendido, como também disse o Salviano, como vimos todos, o McLaren atira-se para a ultrapassagem vindo de outro hemisfério, não é? Portanto, admito essa surpresa. Verdade seja dita que o Leclerc não está isento de responsabilidade na forma como se deixa ultrapassar, é só isso. E, portanto, trataram pior os duros. Não sei se trataram pior os duros. Eu, por acaso, para te ser franco, quando vejo o Piastri passar o Leclerc, estava à espera que o McLaren descolasse, porque tinha ideia que o McLaren tratava tão melhor os pneus do que o Ferrari, apesar da Ferrari ter melhorado e ter vindo a fazer boas semanas e boa gestão de corrida, que achei que aquela diferença superior a um segundo que o deixava defendido do DRS ia acontecer com rapidez e, portanto, o Piastri ia fazer ao Leclerc o que o Leclerc fez em tempos logo no início da corrida, ter uma vantagem de 2, 3, 4 segundos porventura e a corrida acabava ali na luta pela liderança. Não foi o que aconteceu, portanto o Ferrari estava de facto tão rápido, pelo menos, como o McLaren, eu acredito que um bocadinho mais rápido. E acho que dizer que não tratou bem os duros é uma evidência para o resultado da corrida, porque ele acabou a corrida a defender-se do Pérez e do Sainz, e também duvido que ele acabasse em segundo lugar se não tivesse havido o acidente. Dito isto, foi uma corrida excelente da parte do Leclerc também, não estou a criticá-lo, e ofereceu-nos um espetáculo fantástico. É isto que queremos ver, finalmente, vários carros diferentes, com pilotos diferentes, a lutarem por posição em pista, e essas posições dão-nos uma tarde muito bem passada. Focando no líder da corrida, André Stella, chefe de equipa da McLaren, acaba de dizer que o Oscar Piastri pilotou como se tivesse muita experiência. Não é uma surpresa para a McLaren, porque já perceberam o talento que ele tem e as habilidades que tem e a força mental que vem demonstrando. Neste momento, o Verstappen, ainda que neste momento conduza qualquer coisa que não é bem um carro de Fórmula 1, mas que pode ser uma coisa semelhante, lidera o campeonato com 313 pontos. Lando Norris tem menos 59 e Oscar Piastri tem menos 91 pontos do que Verstappen. João Amaral, com este quadro e depois de uma vitória de Oscar Piastri, com todos os elogios que já lhe fizemos e que são por demais evidentes, será mais ou menos difícil daqui para a frente a equipa privilegiar claramente um piloto, e estou a falar obviamente de Lando Norris. Vamos lá ver, tentando defender-me e respondendo de uma forma minimamente hábil. Difícil já é, porque não é? Andamos todos a falar das regras de equipa. Papai Rules. Isso, há semanas e semanas, porque a McLaren ao longo deste ano tem sido, nesse aspecto, como na aplicação de táticas, absolutamente titubeante, indecisa, incoerente e errática. Portanto, difícil seria sempre e será ainda mais. Este fim de semana falou-se finalmente no facto de o Piastri ter que privilegiar o Norris, a equipa privilegiar o Norris e o Piastri poder ter que ceder posição se estiverem a lutar por pontos no fim da corrida, estiverem um atrás do outro, depois fizeram questão. O Norris, honra-lhe seja feita, o Norris tem sido muito criticado ao longo deste ano, designadamente por mim, honra-lhe seja feita que, do ponto de vista do pensamento, eu acho que o Lando Norris é um tipo impecável e tem as ideias todas no lugar. Ele não quer ganhar o campeonato do mundo com ajudas, ele quer ganhá-lo por mérito, ele é muito duro com ele próprio. Eu acho que ele tem alguma razão para ser duro com ele próprio, porque para ele ser ajudado pela companheira de equipa tem que se colocar em posição de ser ajudado pela companheira de equipa. E este fim de semana não teve, não porque tenha feito alguma coisa errada. Contrário. Pois, certo, que foi isso. Ajudou a certo momento o Piastri. Sem dúvida. A anular o undercut do Pérez. Hoje o Ministro da Defesa foi o Lando Norris, não foi o Sérgio Pérez, portanto ele aplicou um Ministro da Defesa ao Ministro da Defesa da Red Bull, com sucesso. Agora, acho que vai ser difícil à McLaren.
Acho que vai depender muito de cada corrida e do contexto de cada corrida. No início deste fim de semana todos dizíamos, porque o Zac Brown veio dizer isso, e os pilotos também, que se estivessem em posição em luta por posição em pista, o Piastri iria privilegiar o Norris. Acho que isso ainda pode acontecer, apesar de tudo, o Norris está mais perto do Verstappen do que estava, pouquinho, para o fim de semana desastroso que a Red Bull teve, e o Verstappen em particular, mas está à frente. Portanto, desse ponto de vista, nada mudou. Aquilo que muda é mais na nossa percepção da capacidade de aproveitar oportunidades que cada um dos dois pilotos da McLaren tem. E eu acho que a Piastri, desse ponto de vista, fez um grande favor a si próprio e à sua afirmação como futuro campeão do mundo ao volante de uma McLaren. E o Lando Norris, mais ou menos, fez uma boa corrida, mas a qualificação estragou-lhe todas essas perspectivas, todas essas possibilidades. Sim, estava a correr atrás do prejuízo. Salviano, faço-te a mesma pergunta. Daqui para a frente, com esta qualidade de condução que o Piastri tem vindo a demonstrar e com esta vitória de hoje, é ou não mais difícil aplicar, privilegiar Lando Norris? Se eu fosse team principal da McLaren, não. Eh, Não, eu impunha ainda com mais vigor a coisa, porque se querem ter um campeão do mundo de pilotos tem que ser o Norris. O Piastri, por muito que ainda faltem 7 corridas e há margem para isso, está a quase 100 pontos do uhum. Max. O Norris está a 59, portanto há 32 pontos entre os dois pilotos da McLaren. Agora, o que se passou aqui neste fim de semana é que o Norris teve a situação que teve na qualificação e acabou por sair 17º, depois passou a 15º com as penalizações do Hamilton e do Gasly ou Ocon. Ocon. Sim, mas o Gasly também é penalizado, não é? É desqualificado, aliás. Não, mas o Norris só ganha 2 posições. É do Hamilton e uma outra. Sim. Acho que é o Ocon que sai do pit lane também. Okay, sim. Já não lembro. Ou então é o Gasly. É o Gasly porque o Ocon já estava atrás. É isso. O Gasly é que foi despenalizado, foi desclassificado por causa da bomba de injeção de gasolina. Uma coisa assim do género. Mas pronto, o Norris sai 15º e portanto aqui estava numa corrida diferente do Piastri. Condições normais, o Norris estaria lá à frente com o Piastri e estaria ele a lutar pela vitória, com o Piastri, com o Leclerc, com o Pérez e com o Sainz, e nessa situação duvido que a McLaren não desse instruções de equipa ao Piastri. Hoje não havia hipótese de fazer isso e, portanto, o que havia aqui era preservar as chances da McLaren no Campeonato do Mundo de Construtores. E aí o pedido ao Norris de aguentar o Pérez o máximo possível fez todo o sentido, porque o Norris não estava na mesma corrida que o Pérez e o Piastri. E, portanto, o Norris ajuda a equipa a conseguir pontos importantes no campeonato e, quiçá, assegurar a vitória do Piastri, porque se o Piastri não consegue manter-se à frente do Pérez nessa altura, não sei se ganharia a corrida hoje, porque o Pérez fez um corridaço. Já lá vamos. Não meteu o pé fora nenhuma vez este fim de semana e, portanto, condições normais tinha acabado no pódio e quem sabe se não tinha ganho ou tinha feito segundo lugar, se tinha conseguido o undercut. O Norris sai daqui com o melhor resultado possível, que é ficar à frente do Max Verstappen, tendo em conta as circunstâncias da qualificação, e ainda fez a volta mais rápida, portanto materializou ali 3 pontos de ganho ao Verstappen num fim de semana extremamente complicado. E eu acho que isso é o que tem que preocupar a Red Bull, é que num fim de semana extremamente complicado, a McLaren não só reganha a liderança do Campeonato do Mundo de Construtores, como mesmo assim o Norris vem lá atrás e consegue ganhar pontos ao Max. Isto é uma coisa que nós víamos a Red Bull fazer nos últimos 3 anos. E portanto isto é um sinal de alerta ainda maior do que foi Monza, por exemplo. Verdade. Portanto, eu acho que daqui para a frente a McLaren neste momento já está à frente no Campeonato do Mundo dos Construtores. Isso põe-nos mais perto do objetivo principal, mas a aposta tem que ser claramente no Norris para ganhar o Campeonato do Mundo de Pilotos, se o quiserem ganhar. Muito bem, antes de avançarmos para a Red Bull, ler alguns comentários que nos foram chegando, entretanto, de quem nos acompanha em direto. O Paulo Monteiro diz que o acidente entre Sainz e Pérez roubou-nos uma pontuação ainda mais próxima entre os 4 pilotos da frente e as 3 equipas em ambos os campeonatos. O Bruno Paiva cumprimenta-nos, diz que foi uma excelente corrida com um final que não foi assim tão agradável como a corrida. Piastri esteve imperial na opinião do Bruno, o Leclerc deu tudo aquilo que tinha e o Colapinto, piloto rookie da Williams, que este grande prémio terminou nos pontos, esteve em claro bom plano. A Red Bull para o Bruno anda perdida como não via há muitos anos. O Paulo Monteiro acrescenta também
que no final do stint de duros o Lando estava a ganhar tempo ao Max e ao George Russell, a McLaren tratava muito bem os pneus. O Pedro Cachapuz diz-nos que os australianos devem ter um pé esquerdo abençoado para travarem tão tarde, referência a Daniel Ricciardo e a Oscar Piastri. Bernardo Figueiredo acrescenta que a melhor corrida da McLaren foi este ano, a todos os níveis. O Pedro Montenegro diz que adorou a corrida, isto sim é a Fórmula 1, e atribui culpas do acidente entre Sainz e Pérez ao piloto mexicano. E por fim, o Martim Freire cumprimenta-nos e diz que foi uma grande corrida, mas continua sem perceber onde é que o Leclerc perdeu os 4 segundos para o Piastri após a paragem. Vamos continuar com a Red Bull. Tu fazias referência ainda agora, Salviana, à corrida de Sérgio Pérez, e pergunto precisamente sobre ela. Apesar do acidente e do desfecho que teve, esta é a corrida mais consistente no bom sentido, sólida, de Sérgio Pérez nos últimos meses. Sim, desde as 5 primeiras corridas em que ele faz 4 pódios, esta foi a melhor corrida do ano, tirando esses 4 pódios iniciais. Com uma diferença, se calhar, até bastante importante, é que aqui ele foi bastante superior a Max Verstappen, em circunstâncias idênticas. E, portanto, bate Verstappen em tudo no braço. Portanto, foi o que tirou o máximo do Red Bull este fim de semana. Ajuda o facto do Pérez se dar muito bem com Baku e ter... tem uma química especial com este traçado, consegue grandes resultados aqui normalmente, e hoje é a caminho de outro, não fosse o que aconteceu. O Max Verstappen parecia o Pérez este fim de semana. Olha, queixar-se, a não se adaptar, não é verdade, não se adaptou ao carro, queixava-se tudo e por nada, ora era à frente, ora era à traseira, ora aos travões, ou saltava muito, ou saltava pouco. Portanto, o Max teve um fim de semana horrível, e sair em 6º lugar ou 5º lugar, se não for penalizado por causa do Virtual Safety Car, pode dar graças a Deus, porque isto podia ter sido bem pior. Portanto, o Max, não estou a dizer que tenha feito nada de errado, estou a dizer que ele neste fim de semana não conseguiu pôr o carro a funcionar de maneira a tirar o máximo proveito dele. O Pérez conseguiu, e com isso andou na luta pela vitória e esteve sempre ali perto dos 2 primeiros toda a corrida. Fez uma largada excelente logo no início, e teve sempre um ótimo ritmo de corrida. Ou seja, parecia que estavam a guiar 2 Red Bull diferentes, o Max e o Pérez, não é? O Pérez sempre com muito bom ritmo, sempre lá em cima com os primeiros. O Verstappen tem momentos na corrida que anda-se a arrastar em pista. Não tem ritmo, está muito lento. Ele houve momentos que estava mais lento que o Alonso e com os 2 Williams, por exemplo. E portanto, isto foi um fim de semana muito complicado para o Max Verstappen. E Singapura não é um grande prémio que a Red Bull se costuma dar bem. Portanto, vamos ver como é que para a semana isto se traduz no circuito de Singapura. Deixa-me só fazer-te uma questão mais até a puxar para o lado psicológico dos pilotos. Nós durante muitos meses discutimos no debrief o lado psicológico de Sérgio Pérez e o facto de ele estar a fazer uma espécie de travessia no deserto. Finalmente este fim de semana tem faz uma boa corrida, está em posição de fazer um pódio, coisa que não acontece há vários meses, e acaba no fundo no muro por causa de um acidente com Carlos Sainz. Isso pode ter impacto num piloto que tem atravessado nos últimos meses um período difícil de confiança? Não, porque vamos lá ver, os positivos aqui são muito maiores do que esse momento negativo. Obviamente que esse momento negativo impede de conseguir os pontos e o pódio que teriam sido possíveis, mas o entendimento do Pérez é que a responsabilidade não é dele também, e portanto ele sente-se mais injustiçado do que propriamente tendo sido ele a cometer um erro. E o circuito vem a seguir a Singapura, que é outro circuito onde ele se costuma dar bem. Portanto, tem tudo para manter o elan na próxima semana. Agora, obviamente que teria sido um boost de moral ter conseguido o pódio e os pontos aqui. Portanto, acho que não lhe retira, mas poderia ter sido aqui mais reforçado.
mentalmente para o que aí vem a seguir. E é uma pena, de facto, porque ele faz uma corrida extraordinária. Isto faz lembrar um bocadinho a experiência do álbum na Red Bull, lembram-se? Sempre estava à beira de um pódio acontecer alguma coisa. Pronto, hoje foi ao Pérez que aconteceu alguma coisa. João Amaral, nós É o Red discutimos. Bull que está amaldiçoado, desculpa. Sim. Exatamente. Ia dizer que nós discutimos largas horas ou minutos este período difícil de Sérgio Pérez, pelo qual passou esta travessia no deserto. Faço a mesma pergunta que fiz ao Salviano no que diz respeito ao impacto que este desfecho de corrida pode ter no piloto. Eu não vou discordar do que o Salviano disse, e não é por uma questão de simpatia. Acho que de facto os positivos são mais. Acho que ele precisava da closure, ele precisava da conclusão positiva do pódio, que merecia, e o segundo lugar estava ao alcance dele, sem, enfim, era expectável. Houve ali momentos da corrida, houve muitos momentos da corrida em que ele foi o piloto mais rápido em pista, conseguiu ser mais rápido que o Leclerc, e o Leclerc estava a ser tão rápido como o Piastri. Ele faz um fim de semana absolutamente inatacável, irrepreensível, tirando a forma como a corrida acaba, e volto a dizer que, na minha opinião, não é responsabilidade dele. A responsabilidade maior não é dele, no incidente com o Carlos Sainz. Ele faz um fim de semana excelente. Acho que é a primeira vez que me lembro, posso estar enganado, mas é a primeira vez que me lembro que o Sérgio Pérez se superioriza ao Max Verstappen durante todo o fim de semana. Não é apenas por acabar à frente dele ao domingo. Isso já aconteceu mais vezes, obviamente. Mas acho mesmo que é o primeiro fim de semana em que vejo o Sérgio Pérez ser claramente o Max Verstappen da equipe, e o Max Verstappen ser o Sérgio Pérez. Gostei da maldade do Salviano, mas enfim, ser o piloto número 2 da equipa. E isso, obviamente, tem que pesar. A mim, o que me espanta, do ponto de vista de uma análise um bocadinho mais fria e tentativamente mais objetiva, é que a Red Bull não consiga ter um carro que agrade da mesma forma aos dois pilotos. Passou muito tempo o Pérez a queixar-se do carro, que não era o carro que estava a conduzir, e eu fui um dos que disse, bom, são lá as desculpas, quer dizer, aquilo é uma questão de talento, e o Verstappen tem obviamente mais talento que o Pérez, mas agora que o Pérez volta de cima, bem sei que a pista lhe é favorável, é o Max que não consegue acertar com o acerto do carro, e passa o fim de semana todo. Aliás, a lista de críticas dele ao carro hoje durante a corrida era interminável. Os dois pilotos que mais críticas fizeram aos respectivos carros, aliás, foram os dois pilotos mais bem-sucedidos do plantel, o Max Verstappen e o Lewis Hamilton, partilharam no mesmo guião e passaram o fim de semana, o domingo todo, a queixar-se do carro como há muito tempo não via. Isso não tira mérito nenhum ao Pérez. O Pérez faz uma excelente corrida, um excelente fim de semana. Não sei se isso vai fazer alguma diferença no fim do dia para a manutenção dele na Red Bull e para esse elan psicológico. Temos uma semana de diferença, e se Singapura não correr como estava a correr aqui, o buraco pode voltar, está ali à mão de semear, e pode voltar. Vou pegar aqui numa pergunta que o Anderson Castro nos faz. Pergunta-nos se é possível a Ferrari chegar à Red Bull no campeonato de construtores. Há 31 pontos que separam as duas equipas. A Red Bull claramente está abaixo de forma, enquanto a Ferrari tem vindo a subir de forma, para dizer isto de forma bastante simples. João Amaral, nesta luta de campeonato de construtores, ou tendo em conta esta luta de campeonato de construtores, e olhando para aquela que foi a corrida do Verstappen, as dificuldades em ultrapassar o Lando Norris com menos de 12 voltas nos duros que tinha, a facilidade com que o Norris o tirou da zona de DRS depois do Alex Albon parar, a rapidez com que o Norris chegou à traseira de Max Verstappen, ou seja, a rapidez com que recuperou 15 segundos, a falta de ritmo por comparação a outros pilotos que teoricamente estão que têm carros menos competitivos do que tem a Red Bull, são ilustrativos das dificuldades que enfrenta este Red Bull neste momento. São ilustrativos de um estado um bocadinho calamitoso. Nós passámos aqui muito tempo este ano, e vou utilizar uma expressão que é a tua, sobretudo a falar do Pérez, e perguntavas se era a altura para tocar os alarmes. Em relação ao Pérez já passámos essa fase, em relação à Red Bull também acho que sim, já passámos essa fase, ou seja, já há claramente todos os alarmes deviam estar a tocar na Red Bull, têm que estar a tocar em Milton Keynes, porque já não é... Volta a uma coisa que dissemos aqui quando falámos no debrief depois do Grande Prémio de Itália. Nós dizíamos que é verdade que a posição do Max é confortável porque lhe bastava acabar sempre atrás do Norris para ser campeão do mundo. É óbvio que a posição do Max ainda é confortável, o tempo joga a favor dele, o facto de ele ter ganho 7 corridas no início do campeonato é uma enorme vantagem, não é fácil ultrapassá-la. Dito isto, acabar no pódio para um Red Bull, hoje o Pérez podia perfeitamente ter acabado, não pode ter acabado a corrida, mas acabar no pódio um Red Bull neste momento não é fácil.
O McLaren continua a ser, obviamente, o melhor carro, o mais versátil, o que é competitivo em qualquer tipo de circuito, lento, rápido, curvas de 90 graus, curvas encadeadas, curvas mais rápidas, curvas mais lentas. O Ferrari subiu de rendimento e, portanto, respondendo à pergunta do Anderson, sim, é perfeitamente possível que a Ferrari apanhe a Red Bull, quer dizer, a diferença de pontuação é alcançável. Não sei se vai acontecer, não acho que seja fácil, mas é possível. Neste momento, para mim, mais difícil do que a Ferrari apanhar a Red Bull é a Red Bull voltar a ter um carro que consistentemente possa acabar no pódio e possa permitir ao Max minimizar os estragos. Ele hoje, já dissemos isso no início, o Salviano disse, numa corrida, num fim de semana que tinha tudo para correr mal ao Lando Norris e não correu bem, ele conseguiu, apesar de tudo, não conseguiu ficar à frente do Lando Norris e, portanto, isso é dramático. Pode ter sido da pista, pode Singapura acentuar ainda mais essas dificuldades. A verdade é que o Red Bull, se no início do ano era uma máquina praticamente imbatível nas primeiras corridas, neste momento das 4 equipas da frente, e por isso também estava francamente curioso para ver o ritmo dos Mercedes, que não foi particularmente brilhante, o Red Bull estava ela por ela com Mercedes um bocadinho atrás, no caso do Mercedes do Russell, não do Hamilton, por causa das dificuldades que teve na qualificação, de partida das boxes e da corrida difícil que também teve. Mas o Red Bull do Max, o do Pérez não. O Red Bull do Max, não, o Pérez fez uma corrida à parte. O Pérez, como tu disseste, foi o Max deste fim de semana. Parecia que tinham carros diferentes e estava capaz de ganhar a corrida. O Max este fim de semana não se encontrou com o carro, pura e simplesmente. E como é o Max, que geralmente é a bitola, é a fasquia, é o afinador do carro, por assim dizer, é muito mau sinal até ao fim do ano, sim, quer dizer, ou bem que encontram ali alguma coisa que lhes permita voltar a ser minimamente competitivos, como digo, não para bater os McLaren, mas para ficar imediatamente atrás na luta com os Ferrari e à frente declaradamente dos Mercedes, ou isto vai ser muito penoso, muito rapidamente para a Red Bull, que já está a 20 pontos atrás da McLaren no Campeonato de Construtores. Salviano, queres acrescentar alguma coisa neste ponto da Red Bull antes de fecharmos este capítulo? Não, estou mortinho para ver o grande update que vão trazer no Cota, porque já avisaram que a sorte deles é um bocado essa, é que a seguir a Singapura para 4 semanas, quase isto, e portanto dá tempo de conseguirem encontrar algumas soluções dentro de casa. Mas estou muito curioso para ver, vamos ver como lá chegarmos. E essa pausa será teoricamente importante para a Red Bull, que está a precisar de facto de parar e de olhar para o carro que tem. O Pedro Montenegro, aliás, dizia-nos que o Norris fez uma excelente corrida tendo em conta as circunstâncias, é indiscutível o valor como piloto. O João diz uma frase que eu recuso-me a concordar com ela, mas it is what it is, Max is the new Pérez. Vamos lá ter calma, amigos. Estou a brincar. O Anderson Castro acrescenta que com o resultado de hoje, Escola Pinto pode correr por fora. Há alguma vaga de piloto, já vamos falar da corrida do rookie da Williams, e o Pedro Montenegro acrescenta que é impressionante, o Max cada vez está para ser ultrapassado, começa a reclamar do carro, sim, a queixar-se do carro, ou a reclamar do carro, ou é dos travões ou da traseira, na verdade com o melhor carro quase todos são bons. Vamos avançar na nossa discussão para alguém que ficou muito bem classificado. Mas toda uma coisa, eles queixam-se porque é nesses momentos que eles também percebem onde é que o carro lhes está a faltar, não é? Porque quando não se conseguem defender ou não conseguem ultrapassar é quando percebem, epá, isto de facto não há travões, isto de facto os pneus não sei o quê, isto de facto não sei quantos. É sintomático terem sido ele e o Hamilton os mais queixosos na corrida de hoje, não é? Portanto... Não são é múltiplos campeões do mundo. Não é porque sejam maus pilotos, nenhum dos dois é porque são ambos mais exigentes e estão habituados a ganhar, é verdade. E portanto, se um Logan Sargent tiver para falar uma pessoa que já não dá na Fórmula 1, tiver um mau carro, porventura queixa-se, mas menos nunca teve um carro vencedor. Quem já ganhou vários campeonatos e corridas, se calhar queixa-se mais quando o carro não obedece àquilo que ele quer. Não faz dele menos bom piloto. Falemos de um campeão do mundo que vocês dois gostam bastante e que teve um excelente resultado este fim de semana. Fernando Alonso termina em 6º lugar. João Salviano é um balão de oxigênio para Fernando Alonso, para Aston Martin. Stroll não teve uma corrida tão boa, fruto também do toque com Yuki Tsunoda, mas de facto este 6º lugar de Fernando Alonso é um balão, pode ser um balão de oxigênio. Não, mas é uma surpresa positiva. O carro comportou-se muito melhor do que era esperado, a degradação foi muito melhor do que era esperado. O próprio Alonso disse isso no final da corrida. Mas é uma corrida a Alonso. Só quem seguiu com atenção pelo live timing ou pelo onboard ele é que percebeu o que é que aconteceu hoje. Porque de facto ele com um carro inferior aos Williams manteve sempre à frente deles em situação normal. Só quando houve a questão dos undercuts é que ficou o Albon na frente dele. Quando ele teve que se defender do Colapinto.
E depois o ritmo de corrida foi impressionante. Ele, desde que o álbum para meter os pneus médios já a 13 voltas do fim, o Alonso sobe o ritmo e mantém praticamente todas as voltas até a final. Houve só ali uma que não sei o que é que aconteceu, que perdeu 3 ou 4 décimas para o álbum, mas no resto era sempre ali na casa de uma décima. Com o álbum com pneus muito mais frescos, com um carro mais rápido e o Alonso a conseguir manter o ritmo. Portanto, é uma corrida de alguém que tem de facto capacidades muito acima da média e que consegue extrair o máximo do carro. O outro lado bom para a Aston Martin é que o Stroll hoje poderia ter entrado nessa luta pelos pontos, se não fosse o incidente com o Yuki. Faz uma largada excelente, ganha logo 2 posições e tudo indicava que com a configuração que ele tinha no carro, que em corrida isto poderia ser melhor do que foi na qualificação, e o Alonso provou isso mesmo, mas obviamente também há um mérito pessoal do Alonso em tirar o máximo do Aston Martin e tirar o máximo das fraquezas dos seus adversários à sua volta, porque é esse o segredo, não é? Não é só tirar o máximo do carro que tem, sendo que o carro que tem é inferior, tem que explorar ao máximo as fraquezas dos que estão à sua volta e ganhar tempo assim também e consolidar a sua posição assim. É um sexto lugar fantástico, cai do céu porque devia ter sido oitavo. Não sei se é um balão de oxigênio, mas na semana em que apresenta o Adrian Newey é uma boa prenda. João Amaral, balão de oxigênio ou surpresa pontual? Em relação à forma da Aston Martin, E ao resultado do Alonso? tudo isto, em relação à Aston Martin, tudo isto sempre, em qualquer equipa, é resultado de muitas coisas, mesmo que como aconteceu em Zandvoort com o Leclerc, digam não sei o que é que aconteceu para o carro ficar em segundo lugar. Eu acho que isto é resultado de muita coisa e, portanto, espero que eles tenham dados suficientes para perceber como menorizar esta queda constante que têm dado desde meados do ano passado até agora. O resultado do Alonso, eu sou um bocadinho suspeito para falar, não consigo, eu acho que consigo olhar para as coisas objetivamente, Mas assumimos que sim. mas deixa-me assumir, este resultado do Alonso não é melhor do que aquela corrida que ele fez em 2018, creio, em que na primeira volta leva uma passa de todo tamanho, furam-lhe 2 pneus, deixam-lhe o carro todo torto, rompem metade do fundo do carro, ele para nas boxes, troca os 4 pneus e acaba a corrida nos pontos, depois de ter sido o último logo na primeira volta. Portanto, não ultrapassa isso. Para mim, é a melhor corrida que ele faz em Baku, é essa de longe, com uma McLaren Renault, longe de ser um dos 10 melhores carros, naquela corrida em particular, com a pancada que tinha levado. Hoje ele estava, eu acrescento uma coisa ao que o Salviano disse, ele não era só mais lento que os Williams, eu acho que o carro dele não era mais rápido que os Haas, para ser franco, ou seja, acho que o Fernando Alonso sentado num Haas tinha acabado à frente deste Fernando Alonso que acabou no Aston Martin. O carro continua a ser um carro capaz de acabar calmamente em 12º, 13º, não em sexto, não em oitavo, que era o normal que teria acontecido. Portanto, é mais uma prestação um bocadinho sobre-humana do Alonso. Eu, no caso do Alonso, tenho o receio contrário do que tenho com o Hamilton e com o Verstappen. O Hamilton e o Verstappen queixam-se muito quando o carro não obedece, porque estão habituados. Eu tenho algum receio que o Alonso, quando voltar a ter um carro capaz de ganhar, se queixe bastante, não está habituado a isso já. Já há alguns anos demais sem ter um carro que lhe permita cheirar a vitória. Estou a exagerar, porque obviamente o ano passado um bocadinho mais outros títulos, um resultado fantástico de um piloto que continua, apesar da idade e do equipamento à disposição, a acabar corridas onde não devia acabá-las. Falaste ainda agora de Hamilton, nós só temos falado da Mercedes em passão ao longo deste nosso debrief. João Amaral, o terceiro lugar de George Russell, o nono lugar de Lewis Hamilton, vem camuflar aquela que foi uma corrida difícil para os Mercedes e bastante abaixo daquela que era a expectativa. Eu percebo a tua pergunta e percebo o que dizes, concordo com o que dizes, mas só para for the sake of argument, vou dizer que não camufla, porque acho que vimos todos que a Mercedes teve muitos furos abaixo daquilo que devia ter estado, ou seja, quando acabámos o Grande Prémio de Itália, concluímos, e bem, que a Mercedes teve um ritmo mais lento do que tinha tido nas corridas anteriores, com exceção de Zandvoort. Zandvoort e Monza foram corridas em que os Mercedes perderam gás em relação a Spa, em relação mesmo a Hungaroring, em relação a Silverstone. E eu estava muito curioso para ver o ritmo dos Mercedes nesta corrida, por ser uma pista diferente das anteriores. Não tiveram um mau fim de semana, eu acho que a Mercedes teve um fim de semana que não se encontrou verdadeiramente. E, portanto, o terceiro lugar é um terceiro lugar fortuito, é um terceiro lugar com sorte, obviamente. É preciso estar lá em terceiro lugar no momento em que a corrida acaba, porque a corrida só acaba mesmo no fim. Mas é fortuito, obviamente, eles não tinham ritmo para ser terceiro. Ele próprio diz isso quando chega ao pé do Piastri e do Leclerc, diz: nunca na vida pensei estar aqui ao pé de vocês no fim da corrida. E o Hamilton pontua porque há o acidente entre o Sainz e o Pérez, certo? Porque senão ficava fora dos pontos.
É preciso não esquecer isso, é um fim de semana francamente difícil para ele, e ele, ao contrário do Russell, queixou-se amargamente de tudo em um par de botas no carro. Aquela frase muito a Hamilton no meio da corrida, porque ele, para além de ser um excelente piloto, é um tipo com uma linguagem muito colorida, muito fácil de entender, quando diz, se estão a ver a forma como eu estou a conduzir esta coisa. Ele utiliza a expressão this thing. Portanto, isso não esconde, ou seja, o resultado não esconde a dificuldade pela qual a Mercedes passou ao longo de todo o fim de semana, e que me espanta, confesso, porque pareceu-me que a Mercedes, ali a certa altura este ano, acertou com o upgrade. Mónaco não era a pista certa para o mostrar, mas no Canadá foram o carro mais rápido, apesar de não terem ganho, e portanto achei que a Mercedes estava mesmo nessa reta ascendente. Volto ao que temos dito muitas vezes ao longo deste ano, e não é novidade, não é invenção nossa. Estes carros são extraordinariamente difíceis de acertar, e portanto a diferença entre sucesso e andar a bater com a cabeça nas paredes é mais do que milimétrica, é infinitamente mais pequena que 1 milímetro. E há ali qualquer coisa que a Mercedes não está a acertar neste momento, o que não quer dizer que não possa, na próxima corrida ou daqui a 2 corridas, estar outra vez a disputar os primeiros lugares com a McLaren e com a Ferrari. Vamos ver se com a Red Bull. Mas não, tiveram um mau fim de semana. Se era essa a premissa da pergunta, acho que a Mercedes tem um mau fim de semana. O Russell de vez em quando tem que ter um bocadinho de sorte também, quer dizer, o Spa não lhe correu provavelmente de feição e portanto, enfim, teve a sorte que às vezes tem e contrabalança ao azar. João Salviano, o que é que estes Mercedes e esta corrida, sobretudo, em que vimos em particular o Lewis Hamilton em extrema dificuldade, te dizem sobre o estado atual da equipa? Eu acho que eles continuam perdidos. Eles não sabem muito bem o que é que funciona, quando e como. E há fins de semana em que acertam e são incrivelmente rápidos e estão na luta pelas vitórias e pelos pódios. E depois há fins de semana em que andam na dúvida, não percebem muito bem o que é que está a acontecer. Um dos carros funciona, o outro não. Depois mudam coisas e experimentam coisas e não conseguem encontrar a solução. E depois, hoje, por exemplo, a corrida foi uma temperatura mais alta do que nos outros dias deste grande prémio. E já sabemos que a Mercedes, quando a temperatura sobe, o ritmo tende a descer. Não sei se isso teve impacto, mas já ontem na qualificação eles andaram à nora, porque de repente o ritmo tinha desaparecido. E estamos a falar de décimos de segundo, não estamos a falar de coisas gigantes, mas é o suficiente lá na frente para deixarem de estar na luta e ficarem distantes das outras. O Russell consegue um pódio caído do céu, isto no melhor dos casos tinha sido um 5º lugar. O Hamilton entra nos pontos pela mesma razão, porque nem conseguia entrar nos pontos em ritmo. Vimos muitas voltas o Hamilton a sofrer para encostar e ultrapassar carros que são mais lentos que o Mercedes normalmente. Não sei muito bem, eu acho que eles continuam um bocadinho a tentar descobrir como é que o carro funciona e em que circunstâncias funciona, porque isto varia muito de sítio para sítio. E estou curioso para ver agora Singapura, em que as temperaturas costumam ser altíssimas, como é que este Mercedes vai funcionar. Mas eu acho que aqui era uma pista que poderia ser ao jeito deste Mercedes, e a verdade é que de sábado da qualificação para aqui, para a corrida, o carro desapareceu em termos de ritmo lá na frente. E isso ficou por demais evidente. Eu queria falar ainda de 2 pilotos e de uma equipa que consegue um excelente resultado hoje. Estou a falar da Williams, sobretudo do seu rookie, Colapinto. Logan Sargent em 36 corridas fez 1 ponto, Colapinto em 2 corridas fez 4 pontos. João Amaral, é a prova de que a Williams fez bem ao trocar piloto? Eu acho que a Williams fez bem trocar de piloto, porque o Sargent estava irremediavelmente perdido. Acho que a Williams fez mal ter demorado tanto tempo e ter tratado o Sargent como tratou ao longo deste ano, ou seja, recuperando uma coisa que já foi dita neste podcast, quer hoje, quer à quarta-feira, se era para tratar em si o Sargent, não valia a pena terem renovado, tirarem-lhe o carro quando o companheiro de equipa tem um acidente e fica sem carro, tratarem-no como o tratam, fazer as declarações públicas que fizeram ao longo do ano, não se faz a piloto nenhum, ponto. Ou bem que se quer o piloto da equipa, ou bem que não se quer. E quando se contrata o piloto, já se sabe quais são as forças dele e quais são as suas fraquezas. Portanto, não se pode dizer, ainda por cima, ao fim de um ano, que o James Valls não soubesse o que é que o Logan Sargent valia. Se decidiu renovar contra todas as expectativas e bom senso, não o devia ter tratado assim. Que o Franco Colapinto é incomparavelmente melhor piloto de Fórmula 1 do que o Logan Sargent, isso parece-me relativamente óbvio. Tem sido uma muito boa surpresa a prestação dele, não que não estivesse à espera que ele fosse rápido, mas tem sido rápido, consistente, fiável do ponto de vista mental e, portanto,
sim, a Williams tem uma boa dupla de pilotos este ano. Aliás, o que é engraçado e não deixa de ser irónico é que tenha uma boa dupla de pilotos quando sabe à partida que não vai ficar com eles, não é? Ou seja, vai ficar com o Albon, mas vai ter o Carlos Sainz no outro carro. Portanto, isso provoca também a pergunta que nos foi feita há bocadinho por aquele nosso Bem lembrado. espectador e amigo do Brasil, se o Franco Colapinto com estas prestações pode ganhar um volante na Fórmula 1 no próximo ano. Pode, já havia hoje, eu não lhes vou chamar notícias porque eu chamamos notícias a tudo com muita facilidade e uma notícia é como tu bem sabes, melhor do que eu, é um ato de profissão feito com muitas regras e cuidado. Havia vários comentários no Twitter, porque é disso que se trata, de que o Franco Colapinto pode, com estas prestações, entrar na corrida por um lugar na Audi e, portanto, pode pôr em causa... Mas isso já estava antes desta corrida, portanto... Eu sei que sim, mas é óbvio que estas prestações podem reforçar essa candidatura, não surge agora, mas até esta corrida dizia-se que o Bortoleto estava à frente nessa corrida, não faço ideia se E continua, é o que continua a dizer. Agora pode o Colapinto entrar também... O Colapinto está claramente a reforçar a sua candidatura com esta prestação, que é excelente. Estes 10 pontos permitem à Williams, aliás, ultrapassar a Alpine e, portanto, vai-lhe dar mais... Não é irrelevante, mais a mais, num campeonato em que quer Williams, quer Alpine, tem tido dificuldade em fazer pontos. E eles fazem 10 pontos de uma assentada só, o que é francamente bom para a equipa e é mérito da equipa, obviamente. O carro está muito melhor do que estava, mas também do seu segundo piloto que lhes permite fazer uma corrida muito próxima. Aliás, eu acho que o Albon está a sofrer um bocadinho, não a reputação, ele não passou a ser mau piloto, mas deixou de ser um anjo alado, porque tem ao lado um piloto que é muito rápido também, muito competente, e isso é bom. João Salviano, eu queria a tua avaliação não só sobre o Colapinto, mas também sobre o Oliver Burman, que são os dois rookies que este fim de semana conseguem pontuar. Oliver Burman, queres meter em apuros que leve logo o David a queixar-se, portanto, ia dizer que é tudo mentira. Não, o Colapinto, excelente. Aliás, quem conhecia o Colapinto das categorias inferiores não está assim tão surpreendido. Obviamente que é impressionante a rapidez com que ele se adaptou ao Williams e a toda a situação que levou a que ele chegasse ao Williams nesta altura. Monza era uma pista que era favorável ao carro e, portanto, esperávamos que ele tivesse a vida um bocadinho mais facilitada, mas Baku não, e Baku é um circuito altamente técnico e exigente, difícil, que não perdoa falhas, e ele teve uma nos treinos livres, mas daí para cá, excelente, corrida, um ritmo excelente, teve sempre na luta pelo 10º lugar, 9º lugar, dependendo da altura da corrida, deu água pela barba ao Albon todo o fim de semana, conseguindo acompanhar o ritmo do Albon em qualificação e depois na corrida conseguindo ter um ritmo idêntico ao do Albon, quando estavam em estratégias diferentes os dois, o que também não é de descartar quando analisamos a situação, mas o Colapinto é fabuloso, tem um futuro enorme pela frente e espero que alguma equipa lhe pegue, não sei se já para o ano, mas acho que é um piloto que vamos ver na Fórmula 1 o tempo inteiro. Se não forem 25, talvez 26 ou 27, dependendo agora como é que isto dos contratos dos pilotos fica definido, com o que falta ainda resolver. O Oliver Burman, acho que é um piloto consistente, certinho, não deslumbra, não é? Não necessita, mas está lá, está naquele ritmo certinho, está sempre no lugar certo, evita confusões e traz resultados, e é isso que se pretende de um piloto jovem numa equipa como a AS, que é onde ele vai estar para o ano, e portanto acho que a AS sai daqui a acreditar cada vez mais que fez uma opção correta ao aceitar o Oliver Burman na sua equipa, vindo da Academia da Ferrari, e vamos ver, a AS vai ter o Ocon no outro carro para o ano. Acho que isto foi um bom treino para o Burman, e a provar mais uma vez que a qualquer momento pode sentar num carro Fórmula 1 e pode trazer resultados. Fez isso com o Ferrari em Jeddah, faz isso com o AS em Baku, portanto tudo sinais muito positivos, tanto do Colapinto como do Oliver Burman. E agora estou curioso para ver o que é que o Duan faz, porque vai ser o outro estreante, entre aspas, do próximo ano, e esse ainda não fez nenhuma corrida. Muito bem, antes de fecharmos, queria de vocês dois um comentário rápido sobre a notícia que marcou a semana. André Newey na Aston Martin. João Salviano, já estavas a falar, começo por ti. Nota rápida sobre essa Nós temos notícia. um episódio de quarta-feira em que estivemos os dois, em que falámos disso detalhadamente, mas acho que é uma excelente notícia para a Aston Martin.
Aliás, a notícia é tão boa que as outras equipas andam a desvalorizar a notícia da ida do Newey para a Aston Martin, o que é sinal de que isto ainda é melhor do que nós pensamos. Obviamente que isto põe as expectativas muito elevadas em relação à Aston Martin a partir de 2026, mas uma equipa que quer ser campeã do mundo ganha corridas e tudo mais, tem que ter as expectativas ao nível das ambições. E está a reforçar-se não só com o Adrian Newey, mas também com o Andy Cowell, com o Enrico Cardelli, com Bob Bell, está a reforçar-se com os melhores dos melhores na Fórmula 1, para trabalhar na sua fábrica e construir a melhor equipa possível, porque não é só o carro, é todas as metodologias de trabalho, todos os processos, e tem 2 pilotos que lhes dão garantias que a partir do momento em que Adrian Newey entre na equipa e que ponha todo este departamento técnico a funcionar, que na pista os pilotos irão trazer os resultados que são necessários para a equipa ter os resultados que ambiciona. Como fã da Fernando Alonso, fico muito contente por ver finalmente a reunião entre estes 2 monstros do desporto, que durante muitos anos foram grandes rivais e que lutavam um contra o outro. Eu nunca mais me esqueço de um grande prémio, acho que foi de Silverstone, em que perguntaram ao Christian Horner antes da corrida começar quem é que ele tinha mais receio. Tinha um carro na pole position, tinha 2 McLaren, já não sei mais quem, e depois vinha o Fernando Alonso em quinto. E ele dizia que quem tinha mais medo era do Fernando Alonso sair lá atrás, não era dos que estavam ali imediatamente à volta. E o Fernando Alonso sempre se referia à Red Bull, era sempre eu estou a lutar contra Newey, não é contra mais ninguém. Portanto, é giro ver que agora vão se reunir, vão ter pelo menos 2 anos para trabalhar em conjunto e vamos ver o que é que sai daí. João Amaral. É difícil fazer melhor síntese das 2 horas que na quarta-feira falámos sobre o Adrian Newey do que esta que o Salviano fez neste momento. Volto a repetir o que disse na quarta-feira. Acho que é mais ou menos o mesmo que ter contratado o Michelangelo para pintar a Capela Sistina. Se ele vai fazer uma pintura tão boa como o teto da Capela Sistina ou não, não sei, mas até agora tudo o que fez foi isso, foi ganhar. É a pessoa com mais vitórias na Fórmula 1, é o elemento humano com o maior palmarés na Fórmula 1. Vamos pôr as coisas deste ponto de vista. E, portanto, só pode ser uma boa contratação. Como o Salviano diz, não havia equipas a desvalorizar, falando de argumentos, utilizando argumentos perfeitamente acessórios e que são spin, coisa que eu consigo perceber, mas não deixam de ser spin. Portanto, não quiseram entrar numa guerra de licitação. Ele ainda está sob contrato com a Red Bull Racing. Certo, ele vai trabalhar e vai desenhar carros para a Aston Martin. E isso deve deixar toda a gente que não esteja na Aston Martin, mas esteja na Fórmula 1, preocupada. Eu, como fã de Fórmula 1, que quero ver mais equipas a ganhar, fico contente. Como fã do Fernando Alonso, fico muito contente. Muito bem. Está tudo Só uma nota rápida, desculpa, só porque não falámos, só para explicar a questão da investigação do Virtual Safety Car. A questão da bandeira de xadrez é irrelevante neste caso, porque como eles acabam a corrida em Virtual Safety Car, o Virtual Safety Car está em vigor até regressarem às boxes. Daí que, mesmo tendo recebido a bandeirada de xadrez, os carros sejam investigados por ultrapassar e saírem do delta do Virtual Safety Car. Só para explicar isto, porque havia muita confusão e, portanto, espero que até terça-feira seja mais esclarecido. Eu aproveito para explicar a quem só nos começou a acompanhar agora através da Bola TV, que este é um hábito que o Salviano tem, que é interromper-me sempre nos fechos de brief, portanto ainda bem que mantens essa tradição, amigo, agora que somos transmitidos na Bola TV, gosto sempre de coerência no produto que fazemos. Mas dizia eu, para fechar, está tudo dito, não vamos falar de fundo brief. Obrigada a todos aqueles que nos acompanharam, seja nas nossas plataformas em direto e em diferido, seja também na Bola TV. Nós voltamos a encontrar-nos no Grande Prémio de Singapura.